Essa história começou quando meu pai faleceu e minha madrasta me deu uma coleção que ele tinha guardado de publicações de trabalhos científicos que ele tinha feito juntamente com outros cientistas no Instituto Butantan na década de 40, 50. E ele fez uma expedição científica à Ilha do Bananal, ao Rio Araguaia. E eu tenho aqui, do jeito que estava na casa do meu pai, então está bem detonada. Aqui era um álbum que tinha essas publicações que eu falei, né? Então, são essas separatas, memórias do Instituto Butantan, né? Aqui de vários anos e várias pesquisas. Olha, isso aqui está tudo precisando de um restauro. Então, todas essas aqui são as publicações, aqui sempre aqui o nome dele, né? Aristóteles Teixeira Leão. E o que me chamou a atenção foram os desenhos que ilustravam essas publicações. Eu fiquei apaixonada. Eu comecei a achar aqueles parasitas maravilhosos. E aí eu comecei a pensar já há algum tempo que eu poderia inserir isso no meu trabalho. Eu não sabia ainda como. Eu ganhei também nesse meio tempo da minha vida aí umas lentes de óculos, que elas estão nesses envelopinhos. E aí são transparentes, né? E elas não têm o polimento definitivo, né? Aí pensando naquele meu pai, que a vida inteira eu vi trabalhando em laboratório de análises clínicas, o dia inteiro no microscópio, pensava nas lentes, nos desenhos. Aí eu tive um insight assim para passar os desenhos nas lentes. Eu montei um objeto que são as camadas de vidro e espelho embaixo, e eu fiz um desenho no vidro e nos vidros, né? E fui inserindo as lentes. Então as lentes, elas se misturam ao desenho que está lá e eu posso movimentar de acordo com o desenho e ir modificando essas formas. E ele dá uma dimensão pelo espelhamento de quase um infinito de imagens, né, dependendo do ângulo. E agora eu tenho a seda, estou fazendo monotipias com os desenhos, né, porque inclusive ela tem essa possibilidade de usar os dois lados, né? E aqui eu tenho uma série, né, de desenhos, e alguns mais utilizando um pouco mais de tinta, outros menos. Então, que estão aqui. Aqui já com uma interferência. Olha a chuva. E também nos papéis, né, que eu já trabalhei. Trabalhei uma coleção aqui esse aqui é a
remetendo às lentes, trabalhando o formato, né? Então, são inúmeros desenhos que eu tenho me dedicado e eu tenho o roteiro da viagem feita em 1948, que aí começa, saímos de São Paulo, e aí escrita pelo meu pai, essa documentação aqui, aí eles vai contando o roteiro, o itinerário que eles fizeram até chegar na Ilha do Bananal. E aí, bom, com tudo isso na cabeça, eu falei, poxa, eu tenho esse material. Ia ser assim, o máximo, refazer esse roteiro de 1948. Então vamos, sábado próximo, dia 1º de agosto de 2009, para a Ilha do Bananal. Partimos de São Paulo, capital, às 6 horas do dia 19 de agosto de 1948, via Ribeirão Preto, Uberaba, Uberlândia, Toribaté, Buriti Alegre, Piracanjuba e Goiânia. E de Goiânia a Goiás, Goiás Velho, né? Orientados pelo roteiro organizado pela Texaco, era o 4 rodas da época, né? Goiás é uma bela cidade, muito antiga, tendo as suas ruas e passeios calçadas por enormes lajes de pedra. Impressionante isso. Arrepia um pouco ver essa imagem da Cora. Maravilhoso. Eu vou entrar na casa agora. Quando eu estava lá na casa da Cora, eu comecei a pensar mais nessa conexão do que eu estou fazendo, do que eu tenho feito nesses últimos anos. E, embora ainda seja uma incógnita, que desde que eu vim eu não sabia assim, como que isso ia funcionar dentro, né, desse repertório que eu estou trabalhando nos últimos meses, na poética do meu trabalho. E no caminho eu senti na paisagem, que eu relato muito a paisagem no meu trabalho, a paisagem geográfica, a paisagem humana, e eu acho que eu estou atingindo uma paisagem emocional, né? É uma coisa, uma emoção diferente. Aí eu sinto essas 3 paisagens me acompanhando agora. E quando eu vi no pôr do sol ontem também a mata, o rio, eu reporto muito alguns trabalhos que eu já fiz e que tem a paisagem do corpo como se fosse uma paisagem geográfica. E eu revi essa cena, eu revisitei essa cena olhando para o rio Araguaia, bem naquela parte ali ontem ao pôr do sol. Prosseguimos a nossa penosa jornada, tendo alcançado Aruanã às 16 horas. O período compreendido entre 26 de agosto, data da chegada,
e 5 de setembro, data da partida, foi consumido na difícil tarefa de se conseguir barcos que serviriam para fazermos a navegação rio abaixo até nosso objetivo, Santa Isabel, na Ilha do Bananal. Hoje, quase tivemos um acidente sério. Depois do almoço, quando partimos, por um golpe mais forte no arranque do barco dianteiro, estando o traseiro atravessado, o nosso auxiliar Pedro Vilela foi cuspido para fora caindo no rio, onde há poucos minutos haviam sido pescadas várias piranhas. Às 16 horas, tocamos a ponta sul da Ilha do Bananal e acampamos, como de costume, às 18 horas. Eu me lembro do dia que meu pai voltou da expedição aqui do Araguaia. Não era o meu pai, era uma pessoa de macacão, um macacão marrom, sujo, de alpargatas roda, com uma barba imensa e que não era o meu pai. E quando ele me abraçou, eu senti um cheiro muito ruim. Eu não gostei do cheiro dele. E depois eu descobri que o cheiro dele era o cheiro das peças que ele trouxe dos índios Carajás. Que o tecido de corda, de palha que eles enfeitavam as vasilhas, que eles faziam os enfeites dos indinhos que eles faziam de barro, tinha aquele cheiro do meu pai. E eu cresci ouvindo as histórias do Araguaia, que ele falava com um entusiasmo, com uma alegria de uma coisa que ele tinha visto, que ele tinha vivido, que eram os animais que ele trabalhava no Butantã e que eram a vida dele. A vida dele era um microscópio. É tudo aldeia de Santa Isabel. Uhum. Aqui, Então, ó. mas não era aqui, já era lá em cima. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. É porque no mapa enxerga assim, é tudo para baixo. Tem que ser o contrário o mapa. Colocar o mapa o contrário dá certo. Isso aqui é na Santa Isabel? Santa Isabel. Olha aí atrás, tá tudo aí as datas. É porque tá fraquinho. Essas fotos eram do meu pai e elas foram tiradas pelo fotógrafo do Instituto Butantã, que era Januário Talarico. Nós estamos bem aqui, assim, ó. Bem aqui, aqui é, sai do... A ponta da ilha, É a ponta da ilha.
Aqui outro menino. Aqui é a aldeia. Ó. Aldeia Santa Isabel, não? Santa Isabel. Santa Isabel, não. Santa Isabel. Aqui parece aqui. Esse tipo de... Aí ele com as crianças. Aí E aqui lá não? é Santa Isabel também. Santa Isabel? É, quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. É, o posto indígena Getúlio Vargas. Japão. Nossa, Lourinho, como você é bonitinho. Aqui, Dá o pezinho. Vem, aqui, dá o pezinho. Aqui, assim. Inho! Você é marvadinho, Louro. Cuidado, hein, Berê? Vem aqui. Dá o dedinho. As pessoas lá da aldeia foram muito simpáticas, muito receptivos conosco. É muito interessante hoje essa proteção que eles têm da FUNAI, o acesso que eles têm a muitas coisas, estudo, saúde e outros costumes, como hoje tem a cacique da tribo, é uma mulher, é a Maria, tem 36 anos. Então é interessante a gente imaginar a questão da modernidade, a questão do avanço da mulher também, né? Pensar como mulher, hoje uma mulher ser representante de uma tribo Carajá, né? Então isso eu achei muito bonito. E agora estamos indo embora. Então missão cumprida até aqui, agora caminho de volta. E algumas coisas a gente ainda vai, com certeza, se encantar pelo caminho, mas o Araguaia foi simplesmente marcante para a minha vida em todos os sentidos, trazendo passado que é um tempo passado presente. Tempo do sol. Ó sol, dore a minha alma, aqueça minhas dores, me leva onde fores. Eu acho que a gente teve aqui uma felicidade muito grande de conseguir trazer toda uma pesquisa do trabalho da Norma, de um tempo, de conteúdos, de conceitos, de um mapeamento da produção dela, de um desejo de mexer com essa memória, com esse material que já vinha há muito tempo sendo buscado pela Norma. E eu acho que nessa exposição a gente consegue ter esses dois tempos numa leitura muito interessante, que é
como tem uma carga, na verdade, de uma autoria de artista, como pensar numa diversidade de materiais que são trabalhados na exposição, que é da pintura, à fotografia, ao desenho, à intervenção, ao vídeo, linguagens, na verdade, que a Norma viaja, né, entre essas linguagens, para trazer resultados de uma exposição que, quando a gente finalizou aqui, eu tive muito uma sensação do que é trabalhar com a questão de memória e ser uma exposição que tem um peso muito documental, né, que é muito próximo a ela, ao mesmo tempo, de família, de um sentimento muito pessoal, e como ela traz isso para um universo público, né, que trata, na verdade, de uma viagem que ela desloca esses dois tempos e consegue criar um interesse e trazer uma questão documental para a exposição que deixa de ser individual, né, dela contando a história dela, do pai dela, enfim. Então, acho que foi um resultado muito privilegiado de entender esses processos de arte contemporânea como um processo aproximativo, histórico, dentro de uma cultura atualizada. A gente tem que se lembrar que a arte conceitual valoriza, de uma certa forma, privilegia essencialmente a ideia. No caso da Norma, não foi descurada a questão material. E nisso, para mim, reside uma grande alegria para mim, um grande conteúdo, uma riqueza do trabalho dela. Porque o aspecto material foi rigorosamente elaborado a partir da própria experiência dela como artista plástica. E nunca é demais lembrar que, se a ideia é a projeção intelectual do pensamento, o que é que projeta a ideia? É a emoção. Afinal de contas, a arte, como a religiosidade, como a sexualidade, como várias outras atividades eminentemente ligadas ao existencial humano, são projeções emocionais. Elas funcionam a partir do amor, da elevação da alma e, no caso do artista, para criar uma arte, criar uma realidade que está em suspensão. Eu fiquei realmente impactado com a questão tátil, que remete ao desenho e à pintura. E a questão mesmo emocional, a relação afetiva que ela tem com o trabalho dela, a partir de uma busca afetiva, de toda uma vivência do pai dela, que traduziria muitos aspectos interessantes da identidade de uma pessoa que já não está mais no plano material em que ela se encontra. E uma das coisas que eu acredito muito é que você não pode mentalmente perder o frescor. Então, as suas ideias, elas têm que estar atualizadas. E para o artista isso é fundamental. E para a minha vida, participar do Ateliê Aberto, aqui em Campinas, isso tem contribuído muito. Porque lá, a Samanta Moreira e a Maíra trabalham com produções contemporâneas. Nós temos um grupo de artistas que se reúne normalmente a cada 15 dias, e nós discutimos os projetos de cada artista. Então, isso faz com que a gente mantenha um pé em 2009, que eu acho extremamente saudável, tanto em termos pessoais como em termos artísticos. Então, essa convivência com mais pessoas mais jovens, outras da mesma idade, enfim, mais trabalhando o que está acontecendo em 2009 no mundo. Tivemos a oportunidade, há 2 anos atrás, esse grupo, ver a Bienal de Veneza, a Documenta de Cássio, o projeto de escultura de Münster. Então, você está vivendo plenamente essa atualidade. Então, hoje, para mim, esse convívio é muito importante e faz parte do desenvolvimento do meu trabalho também, esse fluxo, né, que acontece aí.